Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre distribuição da informação, tá? Vamos imaginar um cenário que nunca acontece normalmente, né? Mas dentro de uma empresa, que alguém chega no setor lá, no projeto, e faz aquele pedido, né? 2 minutinhos, abre para mim aquele desenho que foi aprovado ontem para eu tirar uma duvidazinha. Bom, a gente, maior boa vontade, a gente dá uma paradinha, né? Mas todo mundo sabe que esses 2 minutos não vão ser só 2 minutos, né? E não vai ser só uma pessoa, né? Bom, então o que o Team Center traz de benefício nesse critério? Bom, dentro do Team Center eu tenho uma aba chamada Viewer, tá? E esse Viewer, o principal artifício que ele traz para a gente é a visualização de vários tipos de dados dentro do próprio ambiente do Team Center, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos de desenhos de AutoCAD, onde eu tenho na versão A, eu tenho uma folha de engenharia, que é justamente o que? É a visualização desse DWG, né? Eu consigo ligar layer, desligar layers, o benefício que traz. Então ele consegue visualizar por meio do viewer aqui do Team Center essa informação sem eu precisar de ter o software CAD necessariamente, né? Se eu entrar dentro de um item onde eu tenho uma geometria 3D, o que vai acontecer? Ele também vai me permitir a visualização desse item, né? Dessa geometria, sem eu ter necessariamente o CAD na minha máquina. Como é que ele consegue fazer isso? Eu tenho um item aqui, revisão A desse item. Aqui eu tenho um símbolo que identifica para mim que é uma peça de dobra de chapa do Solid Edge. E aqui eu tenho um outro ícone. Clicando nesse outro ícone, o que vai acontecer? No meu viewer, vai carregar para mim o 3D dessa peça. Só que é o seguinte, eu não tenho, vamos falar, um Solid Edge na minha máquina. Ele permite a visualização mesmo assim? Permite. Porque o que você está visualizando é um arquivo no formato que a gente chama de JT. É um arquivo muito mais leve que o próprio arquivo do CAD, tá? Para eu provar isso para vocês, eu vou fazer um exemplo bem bacana aqui. Nós vamos pegar um exemplo de uma geometria que foi modelada no NX, né? E eu vou levar essa geometria, não só uma peça, mas eu vou levar todo o meu conjunto para dentro de um visualizador do Team Center. Bom, está carregando aqui esse conjunto, vamos falar assim, tá? E o mais bacana é que eu não preciso de ter necessariamente um NX instalado na minha máquina para poder compartilhar, para poder fazer parte dessa visualização, tá? Então aqui eu tenho vários itens que são como se fossem um subconjuntos daquele ali, né? Então se eu clicar em um dos ícones aqui, subícones, o que vai acontecer? Vai me carregar um subconjunto que é composto da roda, o pneu, provavelmente alguma pecinha, e então a gente percebe que eu consigo manutenção sem necessariamente ter o NX na minha máquina, né? Então você vê que é um arquivo estritamente leve. Eu consigo, além de manipular ele, eu consigo fazer outras coisas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos afastar um pouquinho aqui e tentar carregar o conjuntão todo, né? É claro que vai demorar um pouco mais, mas imagine o seguinte, eu carregando esse conjunto todo dentro de um arquivo CAD, de um programa CAD, eu deveria ter uma máquina muito parruda para fazer isso, muito bem configurada, né? Aqui vocês vão perceber que é muito leve essa interface. Por quê? Porque utiliza dessa tecnologia desse arquivo chamado JT, que ele chega a ser às vezes 20, 30 vezes mais leve que o próprio arquivo de CAD, né? Então, além de você ter o benefício de visualizar essa geometria, ainda você tem a capacidade de visualizar em equipamentos que não foram preparados para ser um equipamento de CAD, né? Um equipamento para você abrir esses projetos
3D, né? Então aqui você consegue ter a liberdade de explorar a colaboração a nível de visualização do 3D, tanto de uma peça individual, como vocês viram, como de um conjunto inteiro. Então, ó, tá terminando de abrir aqui e nós vamos checar quantos arquivos ele vai estar carregando no total para esse conjunto que nós vamos estar abrindo, tá? Ele está carregando ainda. Já sabemos que tem mais de 450 componentes, mais 500 e pouco. Ele está continuando a abrir. Então vocês percebam que essa minha máquina não é nenhuma máquina lá grandes coisas. Nós temos 4 GB de RAM, mas o processador é um tal de Centrino Duo, é um processador mais antigo. Então não necessariamente é uma máquina com uma configuração muito grande. Bom, está terminando de abrir. Por enquanto, 825 mais 787 componentes. Vamos ver o total que ele vai comentar com a gente. Aqui ele dá uma estimativa de tempo, né, para completar esse carregamento. E o mais bacana de tudo é nós conseguimos vamos dar um zoom maior. Então veja, é um trator modelado. Se olharmos por baixo aqui, ó, vamos poder perceber a transmissão, o motor. Então não é só uma casca, não é só o visual do modelo, né? Então eu vou aqui desligar algumas coisas, por exemplo, tentar desligar. Tentar desligar essa capota. Então olha o que nós temos aqui. Então vocês verifiquem que está muito leve por ser um conjunto de um trator inteiro. Esse é um cliente da Siemens, a JCB. E além de visualizar, ainda nós temos a capacidade de poder fazer cortes, por exemplo. Então vou fazer uma sessão aqui só a título de exemplo. Carregar o outro lado. Olha só que bacana. A gente pode cortar, fazer um corte, se precisar fazer uma medição. Isso tudo é possível diretamente no arquivo. Então eu consigo vir aqui e fazer uma medição entre 2 pontos de colaboração que o Teamcenter traz, tá? Então vocês verifiquem que eu fiz uma pequena medida aqui nessa seção. Eu consigo salvar essa informação toda. Por exemplo, eu quero somente a seção, não quero mais o 3D todo. É muito bacana, é um recurso muito interessante que o Teamcenter acrescenta para todas as empresas quando aplicam esse conceito de distribuição de informação. Tá? Vamos fazer um seguinte teste aqui. Vamos imaginar que eu queira visualizar esse documento 2D comparando com esse outro documento 2D. Então eu vou pegar esses dois documentos, vou enviá-los para o mesmo visualizador que a gente estava agora há pouco. E eu vou pedir para que ele insira no mesmo visualizador as duas folhas, tá? Então Então aqui eu também tenho a visualização dos dois desenhos, um sobreposto ao outro, tá? Aqui não vai
nós não vamos conseguir perceber bem, mas imagina que fosse uma revisão do outro. Eu consigo utilizar uma função que chama compare, onde eu posso comparar uma folha 1 com a folha 2, e aí tudo que estaria em verde seria do desenho 1, tudo que estaria em vermelho seria único do desenho 2, e tudo que tivesse em negrito estaria comum para os desenhos. Então tem uns pedacinhos aqui só, onde ele coloca como se fosse comum, tá? Então essa comparação ela também pode ser a nível de 3D. Fora isso tudo, ainda nós temos as possibilidades de visualizar arquivos TIFF, JPEG e outros arquivos que podem ser visíveis no próprio Viewer do Teamcenter. Comentando mais uma vez, o Teamcenter possibilita a gente visualizar tanto o 2D, né, toda a informação de documentação, arquivos EXF, TWG, 2D de arquivos NX, CATIA, SolidWorks, conseguir visualizar o 3D de uma peça única, né? Como também conseguir fazer a visualização de um conjunto inteiro, né? Permitindo fazer seções e outros afins.